mas vai dar certo. Bom, gente, eu sei que muitos reclamaram a respeito desse conteúdo que caiu na prova. Ah, professor, você não deu aula, não sei o que, então, a pedidos, nós vamos trabalhar aqui, pincelar a Revolução Russa. É muita coisa, vou disponibilizar um material, agora vocês precisam me cobrar. Tem um material já todo pronto, eu só faço enviar para vocês no grupo. Revolução Russa. Revolução Russa, gente, é um tema que não tem como o aluno fugir, principalmente para terceiro ano. Você não consegue entender a conjuntura desse mundo pós Primeira Guerra Mundial sem entender a Revolução Russa. Então não vai conseguir também entender o que acontece na Segunda Guerra Mundial, como é que a Rússia, que preparada na Primeira Guerra Mundial, ela retorna totalmente diferente, né, com arte, grande potência, e sem contar que aquele período do mundo, né, que está dividido entre duas concepções, né, econômicas diferentes entre socialismo e capitalismo, ali no pós-Segunda Guerra Mundial, quando a gente trabalha Guerra Fria, tu não tem como entender, né, se tu não estudar Revolução Russa. Ou seja, esse aqui é um tema-chave para vestibular para o aluno no terceiro ano, não tem como fugir. Pois bem, o que é importante a gente estudar quando a gente vai ver Revolução Russa? Esse assunto é um assunto que tem uma importância incrível, talvez um dos mais importantes temas, quando nós vamos estudar esse início do século. Primeira coisa. O que é a Rússia? O que é a Rússia antes aí da Revolução? Qual é o cenário que nós temos? É uma Rússia que ela tem a base da sua economia a agricultura. No entanto, é uma agricultura que ela é uma agricultura ali dos primórdios do período feudal, né? Então a gente diz que a Rússia ela é semi-feudal, ela é quase semi-feudal. As pessoas ali, existe muita questão da fome, né? Então a fome é um terror aí durante esse início do século XX na Rússia. É um país que possui indústrias, mas ele é pouco industrializado, então não tem muita geração de emprego. Então essa é a condição na qual as pessoas vivem ali na Rússia. E sem contar que a Rússia ela está sob o domínio do regime czarista. De um regime czarista ou czarista, de um cara chamado Nicolau II, né, ali da dinastia dos Romanov. E ele tem uma característica, vamos dizer assim, o Nicolau II ele não aceita a opinião de ninguém, ele não aceita críticas. É um governo bem autoritário, é um governo que não se esforça muito para destroçar os seus inimigos políticos. Então, olha só esse cenário, né? Um cenário onde a agricultura ela é pouco favorável, porque nós estamos falando de um país geograficamente extremamente gelado, frio, né? Então não é muito propício a se plantar tudo. Então já tem uma condição natural. E além disso tem um domínio, né, de um governo czarista autoritário. E para completar, eles estão sob o jugo de um domínio ideológico da Igreja Ortodoxa. Não vamos deixar de esquecer isso, de lembrar disso, aliás. A gente não pode esquecer isso. Um domínio ideológico da Igreja Ortodoxa. Porque vejam bem, uma sociedade onde as pessoas estão imersas a várias mazelas, ainda tem uma igreja que diz: calma, está dando tudo certo. O Kizar é um bonzinho, ele está fazendo isso e tal. Então, chega um certo momento que
toda essa condição vai gerar uma insatisfação muito grande. Tanto que nós vamos ter um evento importante em 1905. Domínio Sangre. Aonde as pessoas vão se reunir num protesto pacífico e vão tentar levar os seus clamores, né, até ao centro, né, da capital, que nesse caso era São Petersburgo, não era Moscou. Eles vão subir a escadaria de Odessa, buscando que suas vozes fossem ouvidas pelo Nicolau II. Realmente foi ouvida, tanto que ele manda tropas, né, fuzilar todo mundo. Foi a coisa mais horrível que aconteceu, foi um derramamento de sangue, tanto que esse acontecimento fica, né, marcado como um domínio. Esse acontecimento, inclusive, ele vai ser retratado por um grande cineasta, né, o Sergei Eisenstein, aonde esse cara ele vai entrar para a história do cinema, porque ele começa a fazer algo diferente no cinema e ele vai conseguir, com uma clareza de detalhes, tentar mostrar o que foi aquele acontecimento. E inclusive eu trouxe aqui para vocês, eu não consegui a parte do filme nítida, mas eu consegui alguém que fala sobre cinema e que mostra as cenas do filme. Vou botar agora para vocês. Um cara sabe de futebol. Versátil, móvel. É fácil levar ele pro lugar. Aí eu daria depois de rapaz. E a roupa? Atenção, este filme tem spoilers. Outras cenas de filme conseguem ser tão impactantes a ponto de mudar a história do cinema. Um cinema que conseguiu fazer isso é a famosa cena da escadaria de Odessa no clássico O Encoraçado por Denton, de 1925, dirigido por Sergei Eisenstein. Esse filme de propaganda é tido como um dos mais importantes e melhores filmes da história. Tá revelando? Tá revelando. Isso. Vai bater dele. Poxa. Ameaça de mal em casa. Deu certo. Em casa. Certo. Tá querendo fazer o seu passar vergonha. Coisa feia, assim. No caso ele se resolve. Eu acho que o pendrive tem saído dele. É ali tá. Não fala de pendrive. É até quando mesmo? Já. Tem que pagar até na bolsa. Vai sair, né? Eu sei que dançou se me lembrar no final do mês, eu tô sem essa, eu falei que eu ia aparecer na frente investir. Na próxima vez Ele nasceu como um filme estatal. Quando o governo soviético quis comemorar os 20 anos da Revolução Russa de 1905, eles decidiram financiar um filme que exaltasse episódios históricos da Revolução. Mas, no final das contas, acabou que o longa se focou somente em um evento: a revolta do Encoraçado por Denton. Em sendo um filme de propaganda financiado pelo governo, o programa tinha que ter duas coisas fundamentais. Primeiro, tinha que ter uma mensagem bem clara. Uma que dissesse que o czarismo antigo era ruim e a Revolução de 1905 era boa. E, em segundo lugar, era preciso passar essa mensagem usando a linguagem cinematográfica de forma a despertar fortes emoções no público. A sorte é que o projeto ficou nas mãos de um jovem Sergei Eisenstein. Afinal, Eisenstein fazia parte de uma nova leva de cineastas soviéticos
que passaram anos estudando e teorizando sobre a linguagem cinematográfica. E com os princípios elaborados por eles, surgiu a montagem soviética. A montagem soviética propunha uma visão diferente sobre como editar filmes. Antes, o manual era editado no estilo clássico de Hollywood, com cortes discretos e que ressaltavam a continuidade dos movimentos dos personagens. Mas os soviéticos acreditavam que a edição poderia ir além disso. Por exemplo, ao invés de usar cortes de forma discreta, eles propunham uma montagem que chamasse a atenção para os cortes. E ao invés de se focar numa continuidade total da cena, eles propunham uma montagem com cortes dialéticos, cortes que conheciam dois planos com o intuito de criar novas ideias nas mentes dos espectadores. Tipo mostrar como dentes são jogados no ar e depois cortar para um pedaço de carne como larvas, criando assim um paralelo simbólico entre os oficiais e os bichos. Pois bem, de todos os teóricos da montagem soviética, um dos mais importantes era Eisenstein. E quando ele dirigiu o Coração do Potemkin, ele pôs em prática as teorias dele sobre a linguagem cinematográfica. O experimento deu muito certo. O Coração do Potemkin foi lançado dentro e fora da União Soviética e logo ganhou fama de ser um filme extremamente poderoso, a ponto de alguns países banirem algo. E se o longo entregou todo o impacto emocional que se esperava de um filme de propaganda, foi principalmente graças à abordagem inovadora de Eisenstein. O que é a cena da escadaria, que é aquela que melhor representa esse poder cinematográfico de O Coração do Potemkin. Nesse ponto do filme, os tripulantes do Encoraçado já se rebelaram contra seus chefes e já tomaram o navio. E agora eles estão se aproximando do porto da cidade de Odessa, onde uma multidão aguarda comemorando a revolta dos marujos. Mas, de repente, as forças militares do Tsar chegam e iniciam uma repressão horrenda. Como essa cena tem que transmitir uma mensagem política, os personagens aqui são usados de forma muito simbólica. Por exemplo, no começo da cena, vemos planos super abertos preenchidos por dezenas de pessoas. São imagens que ressaltam a ideia de coletividade. E aí começamos a ver a população mais de perto. Vemos uma mulher mais rica ao lado de um cidadão mais pobre. Vemos idosos, vemos jovens, vemos homens e mulheres. Então é como a ponta de Adão e Eva em seu vídeo de análise dessa cena. A mensagem desse instante é muito clara, defendendo que o espírito da revolução... Certo, eu só queria ver como está aquela parte da escadaria, porque isso aqui já é um assunto mais sobre a sétima arte, né? Essa questão de plano, de... Aí isso aqui já fica por uma curiosidade posterior entre vocês, em casa, tá? Mas assim, o que é importante aqui é perceber que esse acontecimento, né, foi algo que chocou a todos, né? Foi algo que fica marcado e que mostra o quanto esse governo ele era autoritário e ele não aceitava críticas. Um ano antes do Domingo Sangrento, em 1904, nós temos uma guerra entre a Rússia e o Japão, né? Uma guerra que acontece ali na Manchúria e tudo, e que a Rússia ela entra nessa guerra, mas ela é uma guerra totalmente que a gente não se consegue colocar assim, como eu posso dizer, porque veja bem, a Rússia ela não tinha quase arma de fogo, o poderio bélico era fraquíssimo. Já o Japão era diferente, o Japão tinha um exército, né? O Japão era um exército completo e que qualquer outro país tinha medo. E eles vão entrar em confronto por conta dessa região da Manchúria, a Rússia apanha pra caramba, né? E, inclusive, uma das insatisfações desse Domingo Sangrento foi por conta de todos esses soldados mortos nessa guerra. Então, todos têm essa noção de que qualquer guerra que a Rússia entre, ela vai perder, né? E é justamente isso que acontece, né? Então, durante, inclusive, a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, já se tinha esse sentimento de que a Rússia iria ganhar, né?
Então, são todas essas, a gente pode elencar, listar como causas da Revolução. Então, não foi apenas a causa da Revolução, mas existia um sentimento comum. E é isso que é engraçado que o diretor ele coloca, né? Essa coisa do pobre, né? Do mendigo, da criança, da mulher, todo mundo tinha esse sentimento de insatisfação com o governo, né? Dessa dinastia dos Romanov, do Nicolau II. Então, os caras, né? A grande maioria, né, da população que vai já ter uma formação política muito grande, porque a gente vai estudar, né, a formação dos soviets, que é muito importante para a gente entender como é que vai se dar ali essas organizações políticas, vamos dizer assim. E esses soviets nada mais são do que conselhos, né, de trabalhadores, principalmente trabalhadores ligados à indústria, né, eram operários das poucas indústrias que nós vamos ter na Rússia. Esses trabalhadores se reunirão e vão formar esses soviets, que são conselhos ali deliberativos, que vão, né, tratar sobre diversos assuntos. E dentro desses soviets, nós vamos ter a formação de um grande partido, né, que será um Partido Operário Social Democrata Russo. Então nós vamos ter um grande partido que vai agora, né, tratar de tirar o cara lá do poder. Só que, assim como aqui na sala nós temos cabeças que pensam diferentes, esse partido aqui também vai ser do mesmo jeito. Então aqui vai surgir duas facções, né? Uma serão os Então nós temos essas duas facções aqui. Os bolcheviques, né, é aquela galera mais radical. São os revolucionários que, se for preciso pegar em armas, eles vão pegar em armas, eles querem tirar o cara de lá a qualquer custo. E claro, eles estão fundamentados, claro, na ideia do marxismo, né? Nossa coisa da dialética. Então os caras entendem que eles estão perdendo no jogo, e se for preciso para tirar o Nicolau II de lá, eles vão pegar em arma, querem fazer a revolução. Maioria e minoria. Né? Eles entendem que a revolução é essa coisa mesmo da transformação, da mudança. Já os mencheviques são aqueles revolucionários mais meditanos, né? Os caras que querem dialogar, os caras que, poxa, vamos ver o que a gente pode mudar aqui, não, nem tudo está errado, né? E nós vamos ter aqui líderes, né? Do lado dos bolcheviques, nós vamos ter o Vladimir Lenin, né? Que vai ser um grande líder, vai ser um cara que vai fundamentar todo o ideário, né? Desta, vamos dizer assim, deste partido, né? E que inclusive vai criar o Partido Socialista dentro da Rússia. Lenin era dos bolcheviques? Lenin? É, bolcheviques. Com certeza. E o menchevique vão ser esses caras aí que vão querer essa revolução de uma maneira mais devagar. Galera, eu amei e o David tinha uma coisa para mostrar para vocês. Professor, Partido Operário Social. Partido Operário Social Democrata Russo. 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 Partido Operário Social Democrata Russo
qual era a ideia dos bolcheviques? Aí dentro desse partido nós temos, né, essas facções, entendeu? Os bolcheviques e os mencheviques. Os mencheviques vão querer uma revolução mais lenta, mais gradual, mais conversada, e os bolcheviques, eles são os revolucionários mesmo, de fato, né? São os caras que querem uma mudança rápida, abrupta, e vão ter como grande líder o Lenin. São os prematuros. Eu quero só botar aqui. É, mas atualizou o Office, atualizou agora, juntar todo mundo em uma marca de salto. Não gostei da não. Eu não gosto de acontecer, na verdade. Não, quero Free Fire não sei mais nada. Eu jogo com Hila demais e salva morrer. Poxa, é porque o Data Show não gosta demais, que aqui é claro pra caramba. Que é? Isso só deve. Já falou isso aqui. Aí, Gastão. Não, bem é foda. Nós também? Ou não? Verdade. É justamente isso mesmo aqui, ó. Que eu queria mostrar para vocês, né? Então, desse lado aqui nós temos os bolcheviques. Mas mostrando a necessidade. O que eu queria era isso aqui, ó. Eles têm a maioria. É porque isso é bem confuso, porque a partir do momento que você sabe que eles são a maioria, dá a entender que eles vão ter a maior influência no governo provisório. E não vai ser isso que vai acontecer, tá? Então vamos aqui. Eles são a maioria, é claro, são os caras que conseguem angariar, né, maior gente do partido dele, porque as galeras têm convicções bem parecidas e os anseios são bem comuns, né? A galera quer mudança, eles não querem mais ficar aí, eles não querem mais tirar, eu vou tirar só essa porque não, tira tudo, tira porque não presta, está na raiz, está enraizado, né? Então, eles são mais radicais, e eles querem essa revolução, porque eles querem que, a partir da revolução, eles tirem o cara do poder. A grande parte das pessoas que vão compor isso, quem é a parte da sociedade que vai compor os bolcheviques? A galera que está ali mais ligada à terra, principalmente as camadas mais baixas, a galera que está na agricultura, que está na pecuária, a galera que está desempregada, a galera que está passando fome, são quem compõe o partido dos bolcheviques. Já os mencheviques, aí os trabalhadores, claro, grande parte dos trabalhadores. Nos mencheviques é a maioria, mas olha a galera que está aqui, camadas médias e urbanas. A gente tem que levar em consideração que grande parte da Rússia ainda vive em grande parte do campo. Vai ter uma união com a burguesia, uma aliança muito forte com a burguesia. Então é por isso que a gente diz, eles querem mudança para dentro. Não dá para tirar muita para ajeitar, mas dá para ficar quase do mesmo jeito, né? Então, o que vai acontecer a partir de então? Nós vamos ter a união desses dois grandes partidos que formam,
né, o Partido Operário Social Democrata da Rússia, vão depor o Nicolau II, né, do poder. Eles querem tirar o cara do lado. E eles conseguem isso, né, tiram o Nicolau II, toda a família, né, o cara é tirado lá do palácio, tudinho. Agora nós vamos ter um governo provisório. Só que o que acontece é que no governo provisório, quem terá mais influência são os mencheviques. Os mencheviques terão maior influência com o governo provisório, né? E lembremos que o líder dos bolcheviques é um cara que já tinha uma luta, que já tinha, sabe, toda uma história de dizer, ó, aquilo não presta, aquilo está errado. Tanto que ele é exilado na Sibéria, o cara passa ali mais de 3 anos para lá e só retorna, inclusive, Mas agora ele durante... estava na Finlândia, né? Hã? Da Revolução, ele estava na Finlândia. Sim. Então, quando ele retorna, inclusive, alguns dizem que é ali que começa a Revolução, né? Por quê? Porque, olha aqui como está a Revolução. Os mencheviques no poder, as coisas tudo mais ou menos do jeito que estão. Então, aqui nós temos, né, algumas medidas que vão ser tomadas, como eles vão tentar organizar, né, em certo sentido, vão organizar a parte da economia, mas tem uma coisa importante que eles vão fazer no governo provisório, que é dar anistia política. E é justamente nesse período que eu tenho agora, quando eles dão anistia política, principalmente para aqueles que estavam presos e estavam exilados.